Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Xixia. Então fique agora com a nossa vinheta. Pessoal, o nosso convidado de hoje é um recém-escritor que escreveu um livro que fala sobre a graça de Deus, que é esse livro aqui, ó, O Caminho da Graça. E hoje eu trouxe ele para compartilhar um pouquinho sobre essa jornada que transformou a vida dele. E o nome dele é Sérgio, mais conhecido como Serginho. Bem-vindo, Serginho Serginho. Filgueira de Paula. Obrigada por estar aqui hoje, por compartilhar sobre o livro que você escreveu. Então, se apresente um pouquinho para quem está assistindo a gente. Bom, Debs, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, sou o Serginho, né? Como foi falado, eu sou membro da Igreja ID desde 2020, mas nasci no Evangelho desde bebê. E lá na ID eu tenho trabalhado na área de discipulado, evangelismo, ensino exatamente nas escolas, e tem sido algo muito maravilhoso, onde eu tenho tido a oportunidade de aprender tanta coisa nova e compartilhar com as pessoas, né, esses conhecimentos tão maravilhosos, tão reveladores aí da palavra de Deus. E colocou tudo agora em um livro para poder compartilhar com as pessoas toda essa experiência que você tem vivido, que você tem aprendido, né? E é legal porque você vai falando do livro dessa graça, né? Seus olhos chegam brilhando quando você vai entendendo. Eu converso muito com o Serginho, ele sempre compartilha muito o tanto que a graça transformou a vida dele, né? Que não Sim, era algo com só certeza. de ler, mas agora é algo que você vive, né? Exatamente. Então, compartilha com a gente como que foi esse caminho da graça para você, a sua jornada. Eu sempre digo, Débora, que assim, sempre ouvi a graça, sempre falei sobre a graça, desde muito novo, né, compartilhava com pessoas, sempre essa palavra estava nos meus lábios, mas eu acredito que eu não tinha entendido ela de fato, que ela é. Me lembro um livro do Philip Yancey, é um autor que eu gosto muito, e tem um livro chamado Maravilhosa Graça, um livro realmente maravilhoso. E a minha esposa comprou esse livro e ela falava que esse livro era lindo e tal. E ela falava assim: "Lê esse livro, Serginho". Eu: "Não, negócio de graça, é coisa de autoajuda, quero é coisa de teologia, coisas mais Metodologia, né, fortes, metodologia", né. E de certa forma, graça para mim era um conceito, era alguma coisa assim de, né, para as pessoas ficarem felizes e tal. Eu de fato não conhecia a graça como deveria conhecer. Eu li o livro, foi muito bom, mas aquilo ainda não foi uma virada de chave, Uhum. né. E em 2020 eu estive na ID. Bom, antes disso, né, é legal falar isso, que eu vivi a minha vida tentando agradar a Deus, tentando ser aceito, Na né. meritocracia. Eh, eu sabia que eu era salvo pela graça, não é que eu não acreditava. Tem um escritor, Max Lucado, muita gente conhece, tem um livro que ele fala assim: "Não é que as pessoas não acreditam na graça, elas acreditam muito na graça. O problema é que elas não acreditam só a graça, né, que não tem o espaço para mais nada". E aí eu vivia nessa, era a graça mais o que eu tinha que fazer. Eu entrei pela graça, o título do livro inclusive chama Uma Jornada pela Fé do Início ao Fim. E quando eu falo isso, eu quero dizer início, é quando você se converte, e fim é a sua caminhada. E eu achava assim: a gente é salvo pela graça, sim, a gente Mas eu não, preciso. mas eu preciso performar para permanecer salvo. Então, a minha salvação, o amor de Deus por mim, a minha comunhão com Deus dependia de como eu agia. Então, se eu ajo bem, Deus me ama, Deus está muito feliz comigo, vai me abençoar. E Se eu vai ajo muito mal, contra o que o mundo fala hoje, né, porque, assim, eu acho que na nossa mentalidade, a gente vive pelo padrão do mundo e Jesus nos convida a viver pela realidade do céu, né. Então no padrão do mundo você faz, você recebe, você merece, exato. por um esforço seu. E aí quando a gente vai pro evangelho, a gente vai pra graça, não, Jesus conquistou e nos deu, é um favor imerecido, né. De fato, essa lógica, a lógica do mundo, ela não é totalmente errada, Uhum, totalmente, tá? Deixa eu sim. deixar bem claro. Porque a Bíblia coloca, a gente recebe o que a gente merece, Aham. sim, né? E Romanos fala assim: o salário, a recompensa, o pagamento do pecado é morte. Então, na verdade, o que a gente merece é morte.
É porque os melhores atos de justiça nosso, Isaías fala isso, são como um trapo de imundícia, eles não são capazes de nos tornar aceitáveis a Deus, por isso entra a graça. Então assim, pelo seu merecimento, você vai receber morte e maldição, Condenação. mas eu te dou algo que você não merece, Aham. que meu filho Jesus mereceu Imerecido. e ele acredita para você. Uhum, Isso é maravilhoso. uhum. E aí você continuou foi quebrando, você foi lendo sobre isso e como que foi essa jornada de você começar a entender, assim, viver na verdade a graça e não só ler sobre ela? Pois é, em 2020 eu fui à ID pela primeira vez. Não fui porque eu estava procurando alguma coisa. Na verdade, eu olhava para minha vida e eu pensava assim: acho que Deus não me ama. Eu gosto muito de ler algumas coisas de calvinismo, então eu falo assim: acho que eu não sou predestinado. Por mais que eu tente aqui, eu nunca consigo agradar E a Deus o você viveu a suficiente. vida se esforçando pelo Nisso. próprio E braço. sempre me entendia como indigno, mesmo que eu não fosse, assim, aos olhos das pessoas eu era o padrão, mas eu sabia lá no íntimo que eu não era, né. E eu fui para a igreja por conta de uma necessidade dos meus filhos, não estava adaptando onde a gente estava, e eu comecei a ir desde o primeiro no primeiro dia, eu nunca vou esquecer, estava cantando uma música, a Anne Slane, né, nossa amiga, estava dirigindo louvor, e ela cantava uma música que falava: "Recaio em tua graça, recaio de novo em tua luz, tuas mãos". E aí, na hora que cantou essa parte, parece assim, era Deus mesmo fazendo uma pegadinha comigo, né, assim, deixa ele. Eu comecei a chorar, como há muitos anos eu não era visitado por Deus. Foi uma coisa incrível e marcou a minha vida. E a partir de então eu estava sempre ouvindo, ouvindo, ouvindo. Mas o meu cérebro, acho que tinha um tradutor online que Do ele padrão. filtrava para o meu padrão. Então, me chocava um pouco, mas eu logo acomodava aqui nas caixinhas da minha cabeça e vivia normalmente. E isso eu acho que se deu por um ano, Uhum. né. Eu brinco, meu burrinho demorou tanto, é porque eu tinha tanto que eu Padrão, conhecia, tanta tanto crença, né. padrão, tanta crença no meu coração, que era difícil, isso tinha que ser quebrado e não foi uma coisa fácil. Uhum. E aí um dia uma amiga minha, nossa, lá da igreja, ela é recém-convertida, então ela foi muito fácil entender tudo isso. Eu estava na casa dela no jantar com algumas pessoas e ela falou assim: "Serginho, eu queria que você falasse aqui, igual o pastor Gabriel fala sobre a graça, o amor de Deus". E aí eu travei, assim, eu vejo que ele fala, eu entendo que ele fala, mas eu não consigo falar isso, Aham. não, as coisas ainda não se encaixaram. E aí eu falei sobre uma outra coisa, sobre Moisés, eu lembro, falando da dificuldade que Moisés teve e tal, peguei um texto lá do Velho Testamento. E sim, falava sobre a graça, mas não Com exatamente leveza. dessa forma, Aham. né, nessa profundidade. E aí foi legal, foi benção, enfim. E aí um colega lá, que não era muito cristão na época, hoje é um cristão, ele se converteu para valer, e ele ficou falando assim: "Poxa, Moisés, adoro personagens bíblicos, vamos fazer outro encontro, a gente vai falar de Davi". Tá bom. Aí teve esse outro encontro, e uma outra pessoa falou lá sobre Davi, e ficou lá a gente meia hora discutindo. Bobagem, sim, bobagem entre aspas, quer dizer assim, não é isso, tá, só um exemplo aqui, bem uma paráfrase, se os olhos do Davi eram azuis ou verdes, Ah, tá, tá. assim, uma coisas inúteis. Aham. E aí tinha essa colega, a Luciana, a gente estava assim era uma mesa de jantar e discutindo sobre o Davi, se ele era isso ou aquilo, enfim, essa bobagem aí. Aí ela chutava meu pé aqui por baixo da mesa e falava assim: "Serginho, esse pessoal tá perdendo tempo de falando isso. Serginho, fala com eles da graça". Isso era 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, era bem já tarde. Serginho, e me chutava, e cada chute primeiro eu falava assim: "Oxe, você vai ficar Me me chutando. chutando?". E daqui a pouco os chutes começavam a entrar dentro do meu coração. E numa hora que ela falou: "Fala que Jesus já fez tudo. Serginho, não precisa de fazer mais nada. Serginho, fala com eles, que a graça é suficiente". E quando ela falou isso, sabe, a minha cabeça abriu. Foi uma coisa incrível, sobrenatural. E aí eu não conseguia falar mais, eu fiquei assim: "Meu Deus", e tudo, um ano de Começou a igreja, assimilar tudo, começou né. a juntar as Aham. pecinhas. E eu fiquei louco com aquilo, louco, louco, louco. Fui para casa, naquela semana eu pedi: "Deus, me fala se é isso mesmo, que agora eu estou entendendo o que aquele pastor Aham. está falando". Aham. E aí eu comecei a rever pregações no YouTube, e eu escutava com outro olhar.
E uma hora eu falei: "Será que é isso, Deus?". E aí, tava uma pregação que chamava, Cristo o centro de tudo. E nessa pregação, Deus falou assim para mim, eu senti claramente a voz de Deus falando comigo: "Se não fosse minha palavra, ela não estaria trazendo o meu filho para o centro de tudo. Uma palavra que me coloca no centro, que a glória é minha e somente minha, não pode não ser de Deus". E aí tudo mudou. E aí eu conversei com o pastor Gabriel e ele falou assim: "Serginho, leia as cartas de Paulo. Leia, porque isso vai fazer toda a diferença para você". E aí eu segui o conselho, eu tinha uma Bíblia novinha, nunca tinha usado ela assim, porque sei lá, né, a gente usa, tal, uma Bíblia da versão NVT. E eu comecei a ler. E eu falei: "Vou marcar tudo que falar de graça, eu vou rabiscar aqui". E um dos textos que me chamou a atenção foi, Romanos 1,17, que nas versões tradicionais fala assim: "O justo viverá de fé em fé". E na NVT ele explica melhor esse texto, ele dá uma tradução mais clara, ele fala assim: "O evangelho, as boas novas nos mostram como Deus nos declara justos diante dele, que do início ao fim é algo que está pela fé". E eu senti Deus falando comigo: "Você entra pela graça, você fica pela graça. A sua vida inteira é baseado na sua fé em Cristo pela graça". E a partir disso, todas as coisas começaram a fazer sentido para mim. Você falando, né, eu lembrei que quando eu comecei a entender mais sobre a graça e era a mesma coisa, eu sabia, eu lia, mas eu não tinha tanta profundidade na minha vida em vivenciar. E aí quando eu comecei a mergulhar mais nisso, eu tinha até medo de falar, né, sobre a graça, que eu falava assim: "Não, mas É, as também. pessoas vão começar a fazer coisa errada, né". E aí eu tinha um pouco de receio de falar. E hoje eu fui entendendo que a graça nos transforma, né, que a graça de Deus é um convite ao arrependimento. E aí eu comecei a ler as cartas, e aí quando eu ia lendo, eu olhava assim e falava assim: "Meu Deus, tá tudo aqui, a vida inteira Como a tá gente aqui, não tá como percebia é que isso? eu não Eu percebia falava isso isso a mesma antes?". coisa. Aí eu ficava olhando assim: "Cara, a Bíblia fala sobre a graça, a Bíblia fala". E é engraçado porque quanto mais eu entendia sobre a graça de Deus, mais eu era transformada, mais eu ia deixando os meus Sim. pecados de lado, mais eu ia deixando o meu eu de lado, né, o meu fazer, né. E eu acho que é uma caminhada em que a gente vai sempre precisando ajustar, principalmente a maioria das pessoas que estão assistindo o podcast, que acompanha aqui, são líderes. E acaba que com o tempo a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai se tornando algo tão automático que chega em um momento que a gente dá uma perdida. Então, assim, diversas vezes na liderança, eu começo fazendo e produzindo, 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 e aí chega uma hora que eu me perco um pouquinho assim, opa, espera, eu acho que eu tô tentando merecer, será que eu tô nesse descanso de Deus? Será que eu tô fazendo? E aí às vezes eu repito essa frase, né, opa, preciso alinhar meu coração, tô tipo assim, Deus, eu tô cansada, Deus, eu tô fazendo muito pra você. Então recentemente eu tive uma crise assim com Deus, do tipo assim, Deus, eu parei tudo, eu deixei abrir mão de várias coisas na minha vida profissional, muita coisa, e para estar vivendo isso, e aí comecei a ver que eu estava colocando o meu esforço, o que eu estava fazendo, Pra você como merecer um favor, né, uma moeda de uma troca. barganha com Deus e cobrando algumas coisas de Deus. Como foi para você? Você viveu esse processo também Com c nessa com nessa transição? certeza, eu passei por isso. Romanos 6, capítulo 1, Paulo, quando está falando da graça, no capítulo 5 ele fala ali de todos que estão em Adão, estão condenados, todos que estão em Cristo, né, recebem uma nova vida. E aí ele já antecipa, né, assim: "Olha, então onde abundou", ele termina assim o capítulo 5: "Onde abundou o pecado, superabundou a graça". Aí o 6 ele abre assim: "Então vamos viver no pecado, né, vamos pecar cada vez De mais para que a forma graça alguma. seja mais abundante". E eu li um livro, eh, Despertar da Graça, é Chuck Swindoll, o nome dele, Charles Swindoll, ele chama de Chuck. E ele fala assim que essa pergunta, se as pessoas fizerem, Débora, essa pergunta para você, é porque elas estão entendendo a mensagem. É engraçado que isso me chocou, mas depois Eu eu entendi também que é agora. verdade. Sabe por quê? Porque se você pregasse: "Olha, você precisa fazer tudo certo. Se você errar, você vai perder sua salvação. Se você não agir corretamente, Deus não vai te abençoar". Alguém vai chegar assim para você: "Ah, então vou pecar para que eu seja mais abençoado?". Claro que não. Faz sentido isso? Nenhum. Agora, se você fala: "Você é amado,
você é aceito. O que Jesus fez é suficiente, não depende de você, depende só dele. Ah, então, mesmo que eu pecar, eu vou ser abençoado, mesmo que eu pecar, eu sou amado, mesmo que eu pecar, eu sou aceito, sim. Ah, então eu vou pecar. A questão é lógica. É um pensamento obviamente humano, um pensamento baseado nos nossos conceitos humanos, mas ele tem lógica. Então, se a pessoa ouvir a mensagem da graça e falar: "Então eu tenho que me esforçar cada vez mais, eu tenho que ser mais santo", ela não entendeu. E aí, o que acontece é que a graça, ela nos livra de uma velha natureza, Nos e aí é isso constrange, que as né. pessoas às vezes não entenderam a mensagem por completo, é o que Paulo fala, a gente morreu para aquela velha natureza. E eu e eu e eu no início, eu ficava nesse conflito, sabe. E eu aprendi uma coisa, foi um exercício difícil, difícil mesmo, porque quando eu fazia alguma coisa que eu sabia que estava errado, e eu ficava muito triste, muito arrependido, e eu tinha vergonha, eu ficava uma semana, eu não Isso orava, eu afastava não de não Deus, né. porque eu falava assim: "Deus deve estar com Com ódio nojo de de mim". mim. E aí eu fui tentar me convencer de que não era assim. Eu fui tentar, né, colocar na minha mente essa verdade. E aí quando isso acontecia, eu imediatamente eu me ajoelhava, quando eu caía em si, né, falei assim: pisei na bola, não devia ter feito isso, eu orava e eu falava um texto que está, eu acho que Romanos 5:8, se não me engano, fala assim, "Eu sou justiça de Deus em Cristo". Eu falava: "Deus, obrigado, porque eu sou justo independentemente das minhas obras". E aquilo ia trazendo uma transformação na minha vida. E com o tempo, eu percebi que coisas que eram hábitos, sabe, hábitos assim, hábitos ruins, que viviam e que eu lutei a vida inteira contra aquilo, sumiu. Desapareceu, e não foi por meu esforço, foi porque eu não ficava focado em não Nele. fazer aquilo, Uhum. eu ficava focado no amor de Deus. Quando você olha assim: "Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Deus é bom, o Espírito Santo habita em mim", você nem lembra É, dessas velhas atitudes, e isso foi maravilhoso. A gente quer servir mais, a gente quer fazer mais, a gente quer ser mais santo, mais estar mais na presença de Deus, porque a gente só está alinhando o coração com o dele, não é por obrigação, não é por nada. É simplesmente porque o amor dele vai nos constrangendo e nos sim. levando a isso. E eu cresci com medo, né, de Deus, então tudo que eu fazia, eu ficava assim: "Será que eu vou para o inferno?". Então qualquer momento para mim, se eu errasse, Jesus voltasse, eu iria para o inferno. Então eu pensava mais nas consequências, pensava mais no inferno, numa punição É, de Deus, exatamente, é isso. do que em Perfeito. Deus, no relacionamento com Deus. Exato. E esses dias eu estava estudando, né, sobre o medo e sobre o temor. A gente teme a Deus e esse temor é uma reverência a Deus, né, é um respeito. Então, quando eu comecei a entender a graça de Deus, o inferno para mim se tornou algo incogitável hoje. Então, por mais que eu estou no mundo e com certeza eu erro, eu peco, mas eu entendo que esse não é o meu lugar hoje. Então é um lugar de arrependimento, de não é aqui que eu quero estar, porque a graça de Deus me constrangeu tanto quando eu fui começando a entender que mesmo com as minhas falhas, com os pecados que eu tinha, Jesus me perdoava e me amava, e que Ele era a cura para aquilo que eu estava vivendo, para minha ferida, né, para o meu pecado. Então eu corria para Deus, Ele me ajudou a me livrar desses pecados, a me livrar da velha natureza que eu tinha, né. Então o erro que a gente tem é a gente se machucar e a gente correr do médico, a gente fugir por vergonha, quando na verdade é em Jesus que a gente vai ser Exatamente. transformado. Lá na igreja, o pastor Gabriel falou uma coisa uma vez que isso me marcou para sempre, é o que você está falando. Quantas vezes na hora da ceia eu não tomava, eu tinha vergonha, eu tinha medo, né, eu ficava assim, às vezes até tomava, mas assim, orando muito, pedindo perdão, porque eu tinha Tomava vergonha. só para as pessoas ao seu Exato, redor não te porque elas julgarem, iam me julgar, falou assim: tá exatamente. em É, pecado". exato, exato, exatamente. E aí eu Quem ficava lá, nunca? e aí, uma vez eu escutei ele falando assim, sabe, "Esse sangue aqui, essa carne são cura. Isso aqui é para quem precisa de cura, não é para Jesus não veio para o são, para o bonzinho não". E aí isso começou a fa eu toda vez que eu tô lá eu falo assim: "Isso aqui é cura". E eu lembro de uma coisa que, né, a gente já vê em filmes, novelas, enfim, fala lá do príncipe, da princesa e tal, e aí quando vai casar com um plebeu lá, e fala assim: "Não, você não pode, você não tem o sangue real", né, porque não adianta você casar com o príncipe que você não tem o sangue. E aí quando eu tomo aquilo eu falo assim: "Gente,
o sangue de Jesus, sabe o que que a ceia significa para mim hoje? Eu acho que esse é É o realmente o significado. significado bíblico, é dizendo assim: "Olha, você é sangue do meu sangue, você é", e Pedro fala assim: "Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é rei". Então eu tô aqui com esse ato dizendo o seguinte: "Ó, o sangue de Jesus está dentro de mim, é o meu sangue, a carne dele é minha carne". Eu escuto Deus falando assim comigo: "Você é sangue do meu sangue, carne da minha carne, você é filho, você é amado". Isso é maravilhoso, é completamente diferente a vida quando a gente entende isso. É muito bom. Não, com certeza faz e a gente olha muito, né, quando a gente coloca na nosso no nosso próprio mérito, a gente está olhando para performance, a gente está olhando para o que as pessoas vão falar, então assim, eu tomava ceia porque as pessoas iam olhar para mim e falar: "Pecador, você está em pecado", se você e a gente fica pelo nosso próprio esforço novamente. E aí quando a gente entende a graça, a gente fala: "Cara, eu abro mão do meu ego, né, eu abro mão de mim mesmo". Eu comecei a ler um livro ontem sobre liderança e fala que o maior exemplo de Jesus foi ele fazer a vontade do Pai e não a própria vontade dele, né. Então ele sempre fala assim: "Eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, eu vim aqui cumprir o que meu pai falou". Então o tempo todo ele estava ali enfatizando a Deus, né, o relacionamento dele com Deus. Então, isso vai nos transformando quando a gente entende olhando para Deus, né, então a gente fala: "Cara, eu faço aquilo Eu que eu vejo olho meu pai meu fazer, pai não é fazer. sobre mim, não é sobre o meu ego", né, porque muitas vezes a gente está olhando para nossa própria performance, o quanto eu posso fazer. E aí ele fala muito, né, às vezes a gente espera um elogio, a gente espera um púlpito, a gente espera alguma coisa, um reconhecimento, e aí quando a gente entende, fala: "Cara, eu só tenho a graça", e aí a passagem quando chega a mulher e vai que coloca, eh, os olhos no pé de Jesus, né, coloca O o óleo chora e as isso. lágrimas lavam E os pés dele. Aquela aí passagem é linda. e aí Jesus fala assim, "Quem muito foi Perdoado, perdoado, muito muito ama. Ela ama". entendeu. Então quando a gente entende o pa de onde a gente estava, de onde Deus nos tirou e onde Ele nos colocou, isso transforma a É gente. isso. Então a gente começa a amar mais as pessoas, eu falo que às vezes quando eu via ainda atitudes que Deus estava transformando no meu coração, eu me constrangia, que eu falava assim: "Como pode Deus me amar?". E eu acho que foi até isso domingo, né, uma das coisas que mais me impactou ali, e que eu falava no culto, era que Jesus ele podia nos condenar, porque ele era o único que não tinha pecado, e ao invés disso ele decidiu nos perdoar e se entregar por nós, mesmo não merecendo. E o sentimento, né, a gente estava vazio e hoje ele fez morada em nós. Então eu fui refletindo muito, assim, na minha vida mesmo, né, ali foi algo que Deus estava tocando profundamente em mim, porque é por ele que a gente faz. E aí às vezes a gente olha muito no nosso próprio esforço, né, porque, eu quero fazer, porque eu mereço, e uma das coisas que você enquanto você estava falando, uma frase que eu lembrei, é que a graça de Deus, ela não é para quem acha que merece, mas para quem sabe que precisa. É isso aí. Então, quando a gente entende o que Jesus fez, aquilo nos constrange, a gente abre mão do nosso ego, a gente abre mão do nosso eu, das nossas E não é por um vontades. sacrifício, é porque a gente encontrou algo maior, É. algo melhor. É aquele texto de Jesus, né, quando uma pessoa encontra lá um tesouro, ela vende tudo, Aham. que eu achei algo muito Muito mais mais valioso. precioso. Não é porque eu vou fazer para não vou vender tudo para eu vou largar de tudo, porque nada mais importa diante disso tão incrível, tão maravilhoso que eu encontrei aqui. E C.S. Lewis fala que nada pode satisfazer um coração que foi criado para a eternidade. É isso aí. E você falou do texto da mulher, né, que chora lá com Jesus. Aquele texto me chama muita atenção, porque tinham 2 realidades ali naquela sala, né. Aham. Um era o que fazia tudo Dois e se extremos. esforçava muito. Muito. A gente tem que a vida de um Reconhecer. fariseu era eles abriam mão de muita coisa, só que isso deixava ele cheio de orgulho. Ué. E o Salvador estava na casa dele e ele pensou assim: "Não preciso de um Salvador, eu já fiz a minha parte. Eu já tô lá, eu já mereço", né. Deus vai chegar lá e vai dizer assim: "Venha, meu filho querido, aqui você tem crédito, né, eu sou o seu devedor".
E a Bíblia nos mostra, e Romanos capítulo 1, capítulo 2 e várias outras partes da palavra falam isso, né? Que ninguém conseguiu, que nós somos pecadores, nosso melhor ato é Aham. insuficiente, ele é inútil diante de Deus. E aquele homem não entendeu isso. E por isso ele julgava até as outras pessoas, porque a sua santidade, né, a sua perfeição, o Te tornava tão coloca num lugar num acima. pedestal que ele olhava para os outros aí diferente. Aquela mulher, ela enxergou em Jesus a sua única saída, a sua única fonte de cura. Ela não tinha outra alternativa. Ela falou: "Eu tenho que me agarrar nisso aqui, eu abro mão do meu perfume caríssimo, eu abro mão de tudo, porque nada importa quando eu encontrei, essa pessoa, quando eu encontrei o Salvador". Então, a religiosidade ela nos comete, nos dá nos prega essa peça, né. A gente, quando se apega nela, a gente deixa de se apegar de fato ao único que pode nos salvar, e a gente se fia nas nossas obras, e isso gera julgamento para os outros, e na verdade a gente perde a oportunidade de se agarrar a quem de fato pode E nos e levar à Jesus salvação. estava olhando para o coração, né. Então Jesus olhava para o coração das pessoas e ele mesmo fala, né, do nosso interior, não é aquilo que a gente ingere, mas aquilo que sai, né. Então, ele estava olhando para nossa pureza, e aí quando a gente coloca as nossas próprias ações, a gente julga muitas vezes Por ela, os pecados dos outros aparentes. maiores do que o nosso. É, Então, nossa, aquela pessoa ali é pecadora, mas o pecado dela não difere do meu, de muitas vezes ser uma fofoca, de ser o orgulho. Então, a gente se coloca acima dos outros, a gente não olha como Jesus olhou para as pessoas. E aí, Jesus pega e veio andando com pessoas, caminhando com pessoas que a sociedade, que os religiosos opinião. mantinham distância. E aí, Jesus fala que ele veio para os feridos, né? Que ele veio para quem precisava de médico. Então, quando a gente se coloca nessa posição do eu faço pelo meu próprio mérito, e quando eu entendi a graça, hoje eu faço muito mais do que antes. Sim, Então, hoje eu entrego muito mais, mas de uma forma que eu entendo que não, se eu fizer ou não, eu continuo sendo sendo amado. filha. Então, Deus começou a. E com o tempo, né, a gente vai entrando numa rotina, e um dia Deus falou assim comigo: ei, volta pro seu lugar de filha. Você não é servo, assim, se coloca no lugar de filho, porque eu comecei a cobrar Deus, assim: "Eu estou cansada, Deus, Deus", e muitos líderes acabam passando por isso, chega a uma exaustão, e aí eu comecei a ficar com raiva, assim, comecei a questionar Deus, assim: "Deus, eu estou cansado, por que que você me colocou nesse lugar?", e eu comecei a questionar muito a Deus. Deus falou assim: "Volta para o lugar de filho, É seu isso. lugar principal é de ovelha". Debs, tem um texto, acho que é Lucas 17, eu acho, eu não tenho certeza, mas é uma parábola que Jesus fala do servo lá, que serve à mesa. E esse texto me trazia muita angústia por o seguinte aspecto, que ele fala assim: olha, ele está falando para os fariseus, para essas pessoas que se esforçavam, faziam, né? E achavam que mereciam alguma coisa por conta disso. E aí Jesus fala assim: olha, se você tem um servo e ele passa o dia inteiro lá trabalhando, quando chegar 6 horas da tarde, você não fala assim: venha, meu servo. Você trabalhou tanto ali na roça, capinando, colhendo as coisas. Vem agora, senta aqui que eu vou te servir aqui à mesa. Ele fala assim: não. Você fala assim: ó, me serve aqui, prepara meu jantar, me serve, depois você, né, você vê alguma coisa para você. Aí, ele falava assim: você, falando para os fariseus, vocês no final do dia, eh não deviam dizer assim: "Eu mereço qualquer coisa", porque esse servo não merece nada. Ele deveria dizer assim: "Eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que eu tinha que fazer". Isso me trazia um peso muito grande, que eu falava assim: "Mas Deus, eu nem o que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer, então eu sou menos que inútil", eu ficava me classificando. E aí eu fui entender isso que você falou, é o lugar de filho. Deus não nos chama como servos. Deus nos deu uma nova natureza, a ceia, o sangue dele, a carne dele. A gente é filho. E o filho não é pela performance dele. Quando chegar na hora do jantar, ele tem lá o lugar garantido na mesa. E é assim que Deus quer nos tratar. E é engraçado que um filho, e um filho que entende, que ama o pai, ele
assim, não é porque eu sou filho do meu pai que me abençoa, que me ama, que me dá todas as coisas, então eu vou destruir a vida do meu pai, eu vou fazer tudo que meu pai não quer. Não, é muito pelo contrário, eu quero construir junto com ele, eu quero fazer o que ele faz, ele dá certo, ele, Manter o né, legado do meu pai, eu né. quero manter esse legado no meu coração, esse am essa que ele passou para mim, eu vou viver. E é isso, é essa motivação. Então não é porque eu tenho uma recompensa a receber, não, é porque eu faço parte dessa obra, E é a desse forma ministério. como a gente, olha para Deus, porque a gente vê a parábola do filho pródigo, então a gente tem um filho que quer viver no pecado, que quer as suas próprias ações, que quer conquistar seu mundo, e a gente tem um filho que está na casa do pai, que se vê como um Um servo religioso. do pai. E aí quando o filho volta e se arrepende, né, o pai se alegra com aquilo, e a gente tem um filho que não celebra e não olha para o coração do pai. E aí ele fala assim: "Eu estou trabalhando por você Se o tempo comparava com ele. todo, e você nunca matou um cordeiro para mim, nunca matou um novilho para mim". E aí o pai vira e fala assim: "Filho, tudo que eu tenho é seu, então, assim, você podia ter Na hora que você desfrutado quiser. disso o tempo todo, É você podia isso. ter desfrutado da minha presença". E o filho, ele honra e ama aquilo que o pai ama, ele celebra com o pai, o filho que entendeu que ele não é um servo que está apenas servindo, né. Então quando a gente olha para o nosso pai, a gente fala assim: "Cara, seu pai tem uma empresa", e Paulo quando fala, né, que nós somos co-herdeiros com Cristo, significa nós herdamos algo com alguém, co-herdeiro é herdar algo com alguém, então nós herdamos junto com Cristo. Então, se a gente tem um pai que tem uma empresa, que tem um legado, vamos falar aí de um reinado, né, onde a gente vai, a gente chega representando o reino do nosso pai, a gente leva a mensagem do nosso pai, a gente representa esse nosso reino, então nós fazemos parte da construção daquilo que Deus quer fazer. Então, assim, Deus nos escolheu para poder construir junto com Ele aquilo que Ele quer fazer no mundo, né. Então, às vezes as pessoas perguntam: por que que se Deus existe, né, eu já recebi muitas essas perguntas já: "Então, se Deus existe, cadê a por que que tem fome na África?". A minha pergunta é: "Cadê os filhos de Deus?". E aí Paulo fala em Romanos 8, que a natureza, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra de aguarda com expectativa, essa expectativa, ela no literal significa você está na ponta do pé, você está procurando algo. Então é literalmente assim, você está ali na sua casa, você está esperando alguém chegar, você fica ali procurando, levanta para ver se essa pessoa está chegando. Então a natureza tem muita expectativa para que a gente se manifeste como filho de Deus. Mas essa palavra usada para filhos, ela traz o significado de filhos maduros. Então, em próprio Romanos, ele fala que pela fé, né, nós nos tornamos filhos de Deus, e aí filhos é uma palavra para filhos normal. E, e eu não lembro agora qual é a palavra, mas é filhos. Mas a natureza, ela guarda a manifestação de filhos maduros, teknon, que é somente filhos. Então, assim, quando a gente entra, a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhos. Mas aí Paulo fala que os filhos, e aí são filhos maduros, que é ruiós, são conduzidos, são aqueles que são guiados pelo Espírito. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito, nós nos tornamos cada vez mais filhos maduros e Exato. nós revelamos o nosso Pai. E é engraçado, né, porque Jesus ele faz o caminho contrário ao de Adão. Adão foi criado segundo, né, com a imagem e a semelhança de Deus. Era Adão aqui na terra, a Bíblia fala que Deus deu a ele governo. Ele organizava, ele comandava Domínio, tudo aqui, ele tinha o domínio, né, o domínio não no sentido de impor, massacrar, mas o domínio em termos de controlar. controlar, de cuidar, de governar. E Adão falava, a Bíblia fala, os animais o obedeciam. Por quê? Porque Adão falando era Deus falando. Eles olhavam e falavam: "É o filho", né. Esse cara aqui tem a essência de Deus. Ele falando é Deus falando. O que ele ouve Deus falar, ele faz aqui. E aí vem o pecado, né, e quando Adão cai ao pecado, ele diz: "Eu quero beber de outra fonte, eu quero eu mesmo né, emanar o que eu tenho aqui e entregar para esse mundo". E aí vem tudo isso, quando a gente fala de fome, de doenças, de tristeza, de coisas ruins, tudo não foi Deus que colocou isso, né, as pessoas têm que ter isso claro. Isso é consequência do pecado. E aí Jesus vem, em Romanos 5 fala isso, Jesus como o segundo Adão num caminho totalmente inverso, contrário, Paulo vai fazendo essa contradição Aham. entre os 2.
E aí nós nos tornamos de novo filhos, nós nos tornamos de novo representantes. Em Porque Efésios se um fala os trouxe queda, o outro embaixadores. trouxe vida, né. Adão gerou queda, Jesus gerou vida. E nós agora, como embaixadores, como representantes, como filhos maduros, nós fazemos de novo aquele governo, aquele domínio, trazendo de novo a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus, a ordem de Deus para esse mundo, é conosco. E, de novo, não é como uma obrigação, mas é porque agora nós temos esse legado, essa essência dentro do nosso coração. Isso é graça. E qual foi a principal mensagem que você quis trazer no livro, assim, para quem tá lendo o livro, qual foi a principal mensagem, assim: "Cara, isso mudou a minha vida", assim, o que que você quis levar para as pessoas que vão ler esse livro? O título diz muito, né? Uma jornada do início ao fim pela fé. Como a gente falou no início, eu tinha muita dificuldade porque eu achava que eu sou salvo pela graça, mas eu me mantenho salvo pela meu esforço. E a graça só entrava nessa história quando eu me arrependia, pedia perdão, e aí Deus vinha com a graça e me perdoava. Eu tinha essa lógica no meu coração, e o meu medo de pecar e E Deus vir se na hora ou eu morrer já é o que era, eu ia né? falar, Inferno perguntar agora. garantido. E minha vida era assim. E aí o livro, eu quero mostrar isso, porque foi a grande angústia que eu vivi na minha vida inteira, né? Algo que coisas quando eu precisava de alguma coisa, eu falei assim: "Eu não posso, essa semana eu não vou pecar, eu vou porque senão Deus não vai me dar aquilo, ou senão Deus vai me castigar e vai dar errado Vai e dar tal". errado meu sonho, meu Mas só projeto. que para explicar isso, o livro vai contando de fato uma jornada. Então ele começa, e a gente já falou isso aqui um pouco, mostrando o estado de pecado, né. Com a queda de Adão, nós nos tornamos inimigos, nós nos tornamos afastados de Deus, incomunicáveis, não havia nenhuma forma possível. E aí, de novo citando nosso querido pastor Gabriel, ele citou uma frase uma vez que tocou muito meu coração. As pessoas viram, né, a lei ou as boas obras como uma forma delas pularem e tocar o teto aqui, e que é a presença de Deus. Então, assim, ó, pula, se esforce que você vai conseguir. Mas o padrão de Deus era pula e toca na lua. E aí é impossível, se um pula 5 metros, outro pula 50 centímetros, não faz a menor diferença se você olhar lá da Lua, simplesmente não faz diferença nenhuma. Então, entender o nosso estado, essa é a primeira questão. O fariseu lá com Jesus e aquela mulher, ele não havia entendido o seu estado, ele achava que estava muito bem, que ele conseguia pular e alcançar. E a Bíblia fala que a lei não veio para salvar ninguém, a lei não veio para justificar ninguém. A lei veio para nos mostrar o quanto a gente estava doente, que a gente só tinha uma saída. Essa saída não estava em nós, ela estava fora. Ela estava em Jesus. E aí a gente vai falando sobre isso. O livro ele fala então dessa questão do pecado, depois ele vai apresentar a graça, ele vai apresentar essa comparação entre Adão e Cristo. Tem um capítulo que a gente fala da nova aliança e da velha aliança. Um capítulo a gente vai falar sobre o pecado, sobre e aí, vamos pecar? Vamos, né, curtir a vida? Será que isso é curtir a vida? A gente vai falar muito sobre isso que a gente conversou aqui. E o último ele fala sobre fé e obras, que também a gente está falando tanto aqui. Não há obras, não fazer obras é fazer obras por quê? Né? Porque nós já somos, nós fazemos. Porque nós somos filhos, nós fazemos. Porque nós temos a essência do Pai, nós fazemos. Não para ser aceitos ou para alguma coisa. A obra revela a nossa fé, né. Exatamente, o que Tiago fala lá na carta dele. E aí o livro vai contando essa jornada. E tem uma coisa legal, Débora, que eu tentei fazer, porque eu lia os evangelhos, principalmente os 3 primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, e aquilo me gerava muita confusão. Por exemplo, Jesus fala com o jovem rico que ele tem que vender tudo, senão ele não vai ser salvo. É até o primeiro capítulo, né? No É do primeiro jovem, aham. capítulo, exatamente. Jesus fala que você tem que cortar sua mão, seu pé, furar seu olho. E sério, eu pensei isso na minha vida, sinceramente, durante a minha caminhada, se eu não deveria fazer isso para resolver o meu problema. Só que Jesus não está falando para essas pessoas, e aí eu começo a mostrar isso. Jesus estava ali fechando a velha aliança e mostrando para Que era aquelas muito mais pessoas profundo. que era muito mais profundo. Pronto, você falou. Não era aquela aparência que eles achavam. O jovem rico, a primeira pergunta que Jesus faz para ele é o quê? Você cumpre todos os mandamentos? Ele cumpre todos. A segunda foi tipo assim, parafraseando,
será que você cumpre mesmo? Deixa eu ver, vou fazer uma perguntinha só. E se ele vendesse tudo e desse para os pobres, teria outra. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Porque é impossível ao homem cumprir toda a justiça de Deus. O que Jesus estava falando com aquele jovem não é pelo seu esforço, porque o seu esforço não é suficiente. Você tinha que fazer mais, eu estou te mostrando que o que você fez não era suficiente. Você tinha que fazer muito mais do que isso, só que você não consegue. E aí, naquele texto, os discípulos falam assim: Senhor, então quem vai ser salvo? Ele fala: parece impossível ao homem. É impossível ao homem, mas é possível para Deus. Então a salvação é um milagre. A salvação realmente é algo que Deus nos dá e vem totalmente dele, não de nós. Aí nos textos, desculpa, eu acabei me perdendo aqui, Pode mas os falar. textos, todo o início de capítulo eu trago um texto desses dos evangelhos. Então o primeiro capítulo ele vai falar sobre esse jovem rico, né? A gente abre com ele e aí eu vou trazendo vários outros partes, né, que vão mostrando essa mesma lógica que Jesus trazia para mostrar o pecado nos inabilita totalmente a estar diante de Deus. Segundo capítulo, a gente vai falar sobre a graça. E aí eu trago a mulher adúltera, né, que estava lá totalmente pecadora, ela não tinha a menor condição de nada e Jesus vem para ela com a palavra de vida, trazendo para ela. A terceira vai falar sobre justificação. Eu uso o texto daquela jantar das bodas do vestes nupciais, onde vem as pessoas que eram dignas não querem vir, né? Se achavam muito boas, eram os religiosos, e aí ele chama os Ah, mendigos, os sociedade. aleijados, os ruins, os que não prestavam, ou seja, mostrando ali graça. E aí vem um camarada durante a festa que não estava com veste adequada. E eu escutava na minha vida as pessoas falando assim: "Ai, tá vendo? Você tem que esforçar para estar com a veste certa." Aí eu pensando, escrevendo isso, assim, mas espera aí, ele era um mendigo, como é que ele ia se esforçar? Que roupa ele tinha para se apresentar? A única roupa que ele podia vestir era a roupa que o Senhor estava dando para ele, né? E aí, a gente fala sobre isso, falando de justificação. Depois a gente fala da nova aliança e velha aliança, eu uso Maria e Marta. Maria representando, né? A gente fala tão mal da Marta e Maria lá, às vezes, né? Maria e tal, enfim. Mas ali Maria era a nova aliança. E Marta velha era o esforço. E Jesus fala: olha, ela é essa aqui, ó. Ela não precisa fazer nada, é só ficar aqui recebendo de mim a vida. Vamos falar de Adão e Cristo, aí eu uso a figueira, quando Jesus amaldiçoa a figueira. Uhum, morre, seca, né? Eh, Você enfim, não produziu fruto. isso. A gente fala de Zaqueu, como na parte falando do pecado, e eu falo sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, quando a gente vai falar sobre as obras. Né? Esse texto é legal porque ele fala assim: Jesus sabia quem era, e então ele pega, tira seu manto, põe uma toalha, se ajoelha e vai servir, porque ele já sabia quem era, não era para ser, é porque ele já era. Então, é legal isso, porque eu sempre trago esse texto, vou chamar assim, motivacional dos evangelhos, para depois mostrar de fato o que Jesus queria trazer com aquela mensagem. Cara, que incrível, porque Jesus veio mudando completamente a lógica. Dos padrões que a sociedade tinha de alta performance, Jesus veio quebrando o servir, né? Então ele falou: eu estou aqui entre vocês como quem serve. E aí é O o Deus rei que que serve. troca a túnica, que troca o seu manto pela toalha, que se coloca numa posição de servo para nos servir, para nos amar e se entregar completamente. E aí, quando a gente entende isso, não tem como a gente continuar na mesma vida. Não. Não tem como a gente não ser transformados por esse amor e por isso, e por tudo que Jesus fez. A graça de Deus, ela nos constrange ao ponto de querer fazer isso o tempo todo. Então, sempre que eu vou entrando do meu próprio esforço, e aí tem hora que o Senhor me constrange de que Ele me ama, independente do que eu esteja fazendo. E isso não é um convite a ter a vida do mundo, porque Paulo fala que a gente morreu para o mundo e nós nascemos com Cristo. E aí, quando a gente nasce, né, a gente não faz esforço para nascer, a gente simplesmente é gerado. Nós fomos gerados em Deus novamente. E a vida antiga não me pertence, então sempre eu tô me lembrando que a velha natureza, ela não faz mais parte de mim. Então eu fui amando mais as pessoas, eu fui me tornando uma pessoa mais humilde, uma pessoa com um coração mais ensinável, uma pessoa que
abriu, não abriu mão, né, mas é uma pessoa que não tem mais os mesmos pecados que eu tinha. E óbvio, né, o Paulo fala que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Existe uma luta entre a gente e o pecado, muitas vezes, da gente pegar e tomar decisões de eu não vou fazer mais isso porque isso não me pertence mais. E por isso a gente alimenta o nosso espírito cada vez mais pelo relacionamento. Então antes eu ficava lendo a Bíblia, eu ficava orando para manter um ritual, não era um relacionamento com Deus. Eu lembro que teve um dia que eu estava numa viagem, e aí eu tinha acabado de chegar da academia, e aí quando eu sentei, eu falei: "Agora eu vou ler a Bíblia, eu vou orar", e eu estava com fone ainda, eu sentei no sofá, e aí o Espírito Santo falou assim comigo: "Eu estava com saudade de você". Uau! E foi só essa frase, eu passei ali 2 horas chorando. Uau! E eu tinha, né, eu converso com Deus quando estou dirigindo, hoje eu tenho esse hábito, assim, de não ser um ritual, né, óbvio que eu tenho o meu tempo ali de parar e ser intencional com Deus, como num relacionamento, como numa amizade que você precisa ter um tempo ali com a pessoa para continuar sustentando aquilo, né, mas eu tô dirigindo, eu vou conversando com Deus, então eu acordo, aí hoje eu acordei, quando eu levantei eu: "Bom dia, Espírito Santo". E aí eu começo a conversar com Jesus, eu fui entrando no carro, fui conversando com Jesus, então eu vou conversando, mas do pouco tempo ali, o Espírito Santo fala assim: "Eu estou com saudade de você", e aí eu comecei a chorar, eu falei assim: "Cara, ele quer conversar comigo, ele quer se relacionar comigo". E aí eu: "Mas Jesus, olha quem eu sou, por que que você quer se relacionar comigo?". E bastou essa frase de Jesus ali para eu passar 2 horas chorando, sendo constrangido Uau! e sair dali transformada, sair dali mudada. Debs, talvez você já tenha ouvido, tem um texto, acho que é Efésios, fala: "Deus nos criou para o louvor da sua glória". E eu sempre ouvia e entendia isso da seguinte forma: Deus criou você para você ficar adorando Ele, servindo a Ele, aí por isso você precisava de fazer tudo isso. Mas eu estudando e entendendo melhor, sabe, Deus não precisa de nada. Deus é completo, sabe, a Trindade, ele se ama, se adora, se glorifica, se E eles honra. se exaltam o tempo todo, né. Ele não precisa, não tem nada que exista fora dele. Deus não sentia falta de precisar de gente para ficar, fazendo adorações, cantando para ele, não. Deus queria era compartilhar o amor dele com alguém. Ele queria que criar alguém para que pudesse sentir e viver esse amor dele, que ele era tão pleno e tão Ele perfeito que queria ele falou: "Eu compartilhar. quero gente participando disso aqui também". E aí quando ele fala: "Eu tenho saudade de você", ele está dizendo isso, assim: "Olha só, eu te criei é para você desfrutar de mim, para você estar comigo, porque eu te amo. Eu estou compartilhando o meu amor, eu sou a essência do meu amor, eu quero entregar isso para você". E isso é maravilhoso. No livro tem um detalhezinho que na conclusão final, nas considerações finais, eu cito um autor que chama Sinclair Ferguson. Ele é um teólogo presbiteriano e ele fala assim, ele baseia o livro dele, o livro chama Somente pela Graça, e ele fala assim, baseia na história de um pastor africano que escreveu uma música quando ele se converteu, e era assim: "Ó, como a graça de Deus me surpreende". E aí o Sinclair fala assim: "Gente, se você não fica surpreso, assim, abismado, assim, ó, embasbacado", como eu gostava de falar antes, quando você fala da graça de Deus, é porque você não entendeu, porque isso que a gente está conversando aqui é A tão gente arrepia, lindo, os é tão olhos enchem de maravilhoso, é tão lágrimas. incrível. E teve capítulo do livro que eu escrevia, eu chorava, assim, de estar lá digitando e, meu Deus, que era lindo demais. E eu quero isso na minha vida, assim, eu viver a minha vida me surpreendendo com Deus, me surpreendendo com esse amor, vivenciando esse amor. E a gente entendendo isso, né, Jesus fala: "Ama o teu Deus", ele pega, né, o que está escrito no Velho Testamento: "Ama o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo". E quando a gente entende esse amor de Deus, a gente cumpre tudo, porque eu não mato porque eu tenho que cumprir um mandamento, eu não mato porque Eu eu amo. amo, porque eu cuido do outro, eu não roubo porque é um mandamento, né. Ah, eu não adultério porque eu não posso adulterar, porque eu vou estar descumprindo. Não, eu não adultério porque eu amo essa pessoa que está comigo. Ontem mesmo eu recebi uma pergunta de uma líder, e a pergunta dela foi se eu já tinha lidado com adolescentes que tinham problema com pornografia, né, com pecado. E aí ela me perguntou como que ela poderia aconselhar, né.
E aí eu compartilhei uma pregação que eu tinha, né, falando sobre isso, sobre essa pureza sexual, mas uma das coisas que eu falei com ela é que quando Jesus nos convida a amar o outro, né, então o convite de Jesus é que a gente ame o outro como ele nos amou, que a gente olhe para o outro, né. Então quando eu entendo isso, eu olho para o outro não como alguém que vai me satisfazer, então até nessas coisas mais íntimas do nosso coração, a gente entende que, cara, se eu amo o outro como Jesus me ama, eu não vou olhar para ele como alguém que vai me satisfazer, mas alguém que eu posso servir, né? Então, até a nossa forma de olhar para o outro, Jesus muda essa nossa visão interna, né? Então, quando a gente entende isso, essa graça de Deus, a gente muda completamente a nossa forma de se relacionar com os outros para lidar com o pecado, para vencer vícios, né. Através desse relacionamento, essa é a intimidade com Deus. Para a gente encerrar o Ah, legal. a mesma questão, hoje até uma pessoa me perguntou bem assim: "Nossa, como você consegue gravar tanto tempo?" Porque às vezes eu vou gravar vários episódios seguidos, "Como é que você consegue gravar tanto tempo assim, não falta assunto?" Eu É falei: fácil falar da "Falando de graça. Deus não acaba, eu vou Ele falando é horas e infinito. horas e horas." Mas Ficaria aqui o dia inteiro. eu também, eu falo exatamente, hoje de manhã uma pessoa me fez essa pergunta: "Você não cansa não, ficar gravando assim?" Eu: Possível. "Não, é tão bom falar de Deus." Mas, que conselho você daria a partir desse seu caminho da graça, como é o título do livro, O Caminho da Graça, uma jornada pela fé do início ao fim. Que conselho você daria para os líderes, para as pessoas que às vezes olham pelo seu próprio esforço ou tentam agradar a Deus ou se colocaram numa posição em que elas precisam merecer esse amor de Deus através daquilo que você tem vivido, né? Hoje eu vejo que você serve muito mais, que você faz muito mais, mas com alegria, com brilho nos olhos. Então, fale sobre isso. Eu sei que essas pessoas amam muito a Deus. E assim, elas fazem com a sua melhor intenção do seu coração. Não tenho a menor dúvida disso, porque eu vivi isso e eu experimentava isso. Eh, mas assim, é uma jornada pela fé. E essa fé é a gente crer que Jesus é suficiente o tempo todo. É Jesus que é entender que nele a gente encontra totalmente a abundância de todas as coisas. E quando a gente começa a olhar para os nossos o que eu preciso fazer, a gente acaba colocando a nossa fé em nós mesmos. A gente coloca essa fé no eu. E e eu sei que eu estou falando não é uma coisa tão simples, mas assim, a gente precisa de fato, entender isso e acreditar nessa verdade. Esse é o maior conselho que eu dou. Acredite que Jesus é suficiente do início ao fim. Acredite que Jesus te ama do início ao fim, né. Esse texto de Romanos fala: "O justo vai viver pela fé". Viver é a sua caminhada pela fé. Jesus não precisa, né, de nossa performance ou da nossa santidade para nos amar. Hoje eu via, né, texto que Deus não habita no meio do pecado, a Bíblia fala isso. E eu falei: "Como que o Espírito Santo vai habitar meu coração?" E eu achava que ele estava, depois saía, entrava, saía, vivia em Imagina. mudança aqui no meu coração. Eh, mas o que me faz limpo, santo, perfeito, eu olho para mim, Débora, eu falo: "Eu sou perfeito em Cristo, eu sou amado em Cristo, eu sou santo em Cristo, eu sou inculpável em Cristo", porque, eu sou revestido dele e é ele, é a performance dele, é a santidade dele que habita o meu coração, que me revestem e que fazem com que eu seja digno, né, de me tornar, de falar com Deus, de estar na presença dele. Então, é um exercício do dia a dia. Como eu falei, quando eu fazer alguma coisa errada, eu declarar: "Eu sou justiça de Deus em Cristo", é isso que a Bíblia fala. E a gente tem que crer nisso, a gente tem que se apegar nisso, porque quando a gente entende isso, entende de fato a graça, de novo, você vai, como você falou, a gente vai fazer muito mais, ou muito menos eventualmente. Às vezes Deus vai falar assim: "Não, A filho, gente descansa um pouquinho, tem a aprende a descansar". sensibilidade a escutar a voz de Deus, né. Agora é tempo de você descansar. Então teve vezes que Deus falou comigo: "Agora tá na hora de você ficar por trás dos bastidores e sair." E eu: "Tá bom." E eu entendi qual era o processo que Deus tinha pra mim. Então parte do nosso relacionamento e da nossa intimidade com Deus. Uma coisa que eu escutei uma vez,
e que traz muito isso, né, porque eu ficava assim nessa pisando em ovos, assim, com medo de falar sobre isso, assim: "Não, mas as pessoas vão querer dar louca, né, vão querer fazer tudo", e às vezes revela o coração da pessoa, né. Então, uma coisa que o pastor uma vez falou é que ovelha não gosta de lama, quem gosta de lama é É, porco. exatamente, a gente muda a Ovelha não gosta de se natureza. sujar. A gente não é um porquinho que toda hora vai se lavar, não. A gente é uma ovelhinha É uma que ovelha, detesta a lama, porque a lama. gente tem uma nova natureza. A gente não é mais a mesma pessoa. E quando Então, se suja, corre lá pro papai e fala: "Me limpa me aqui, porque limpa. eu não gosto de ficar assim". É. Então a gente entende que esse não é o nosso lugar. Exatamente. Então a gente pode errar o alvo, e o pecado era errar um alvo, a gente pode errar, porque nós estamos vivendo em um mundo, mas quando a gente erra esse alvo, a gente corre para quem nos corrige, para quem nos ama, e muitas vezes Deus vai ser mais duro, ele vai corrigir como um pai corrige o filho, Isso. mas não é o nosso lugar. Então, eu não quero usar a graça como uma desculpa para que eu possa viver a minha vida. E Paulo fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do poder da lei, da escravidão, mas também nos libertou da escravidão do pecado. Então, em Cristo Jesus, nós somos livres. E aí as pessoas elas acham que viver uma vida conforme ela quer, ela está sendo livre, mas na verdade ela está sendo Escrava escrava do do seu pecado. próprio desejo, do seu pecado. E aí Exatamente. Cristo nos livrou disso, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Então, em Cristo Jesus, é sempre sobre Ele. O Evangelho traz da gente, né? Traz o holoforte da gente, coloca o holoforte em Jesus, é sobre Jesus, é tudo por Ele, por meio dele e para Ele. E como só para fechar, uma frase que você falou aqui, lá no início. A gente olha para algo, encontrei algo tão maior que aquilo lá. Não volto mais para aquele lugar nunca. Então, eu falo assim, quem já entrou no Santo do Santo não consegue viver em outro lugar, não sabe. É isso. É exatamente sobre isso. Obrigada, Serginho, por estar aqui hoje, por compartilhar a sua jornada pela graça, aquilo que Deus fez na sua vida. O livro vai estar disponível online, né? Eu vou colocar no. Disponível online na lojinha lá da ID, né, para quem estiver perto pode Pode comprar buscar lá lá. também. Eu vou colocar o link do livro para quem estiver no canal e quiser comprar, vou colocar na descrição o link. Então, se você quiser ler esse livro, recomendo muito. Sábado agora vai ser o lançamento do livro, então se você é de Brasília, você pode participar, no caso, né? Vamos lá, dia 18 de outubro de Outubro, 2025. 25, é Então, verdade, se isso é você. importante. É, porque depois a pessoa chega lá, sábado agora, e passou 2 anos, né? É, Mas nessa às data 17 horas na isso, vai ID. ser o lançamento do livro. Então, se você tiver e quiser participar, senão a gente vai deixar o link do livro aqui na descrição, e você quiser comprar o livro. E nos próximos dias, assim, imagino daqui a 2 semanas, a gente já vai ter ele também disponível na versão Kindle lá na Amazon. Prontinho, excelente. Obrigada, Serginho. Um Muito beijo, Débora. obrigada por Obrigado aí pela compartilhar a sua história com a gente. Tchau, tchau, obrigado, gente. Até pessoal. mais. Até o próximo.